Olá pessoal, bom dia. A gente precisou, adiantar um pouquinho a prova por conta da paralisação dos professores. E aí eu resolvi fazer esse vídeo para resolver a avaliação que eu apliquei no PLE 2020.3 para vocês, tá? Então, quando for na próxima quarta, a gente já dedica o nosso tempo a fazer outras coisas, além de resolver essa prova, tá bom? Então, a questão 1 da avaliação em questão, ela trata, eu tenho a integral de 0 a π, integral de x a π, de seno de y sobre y dy dx. Bom, essa integral, ela é uma integral que a gente não consegue, se a questão fosse assim, calcule a integral tal, vocês iriam perceber que essa integral a gente não consegue resolver na ordem que ela está aqui, seno de y sobre y dy, usando as técnicas de integração que vocês aprenderam lá no cálculo N2. Então, nessa integral, é necessário que se inverta a ordem da integração. Então, o passo a passo para a gente inverter a ordem de integração é o que é dado como alternativas da questão. O primeiro, a gente precisa esboçar a região de integração. Então, essa região de integração D, ela é dada pelos pares x, y e R2, tal que o x aqui, ó, o x aqui, ele está variando de 0 a π, então o x está em 0 a π, e o y está variando de x a π. Então, a gente precisa esboçar essa região, tá certo? Para isso, é relativamente simples. Então, a gente vai traçar aqui, né, o plano, o R2. O x está variando de 0 a π, então se eu penso aqui como sendo 1, 2, 3, o π está aqui pertinho, né? Vamos pensar aqui. E o y está variando de y igual a x, a reta y igual a x, vocês devem conhecer, né? No 1 ela dá 1, no 2 ela dá 2. Vou aumentar aqui só um pouquinho dessa reta, para fazer sentido. Então, eu vou gravar esse vídeo e não vou editar nada, certo, minha gente? Então, qualquer erro, qualquer coisa, vocês relevem aí e me avisem. Então, no 1 dá 1, no 2 dá 2. Ela vai ter que passar por esses pontos, né? E no 0 dá 0. Então, aqui é a reta y igual a x. E a reta y igual a π, a gente vai pegar aqui o π, e é uma reta assim, né? Uma reta paralela ao eixo x. Essa é a reta y igual a π. E o do x, né, varia aqui de 0 a x igual a π. Pronto. Então, qual é a região aqui, né? Se a gente observar, a região vai ser... Vou botar aqui de preto mesmo. A região vai ser essa região triangular aqui, ó. Certo? Então, o item A tá feito. Naturalmente, o que é que a gente vai precisar fazer no item B? No item B, eu vou escrever aqui mesmo, o item B, a gente é pedido que se inverta a ordem de integração. Então, para inverter a ordem de integração, a gente vai olhar como é que varia os limites aqui. Vamos lá. Eu quero que a integral seja uma coisa do tipo integral seno de y dy dx dy. Então, o y está variando entre quais constantes? De 0, se eu olho aqui para o eixo y, né? Está variando de 0 a π, certo? Então, o y está variando de 0 a π. E o x?
Mesmo esqueminha dos outros vídeos. A gente pega, traça uma reta. Deixa eu pegar outra cor aqui para ver se facilita para vocês. Traça uma reta paralela ao eixo X. Essa reta, ela primeiro tocou nessa curva aqui e depois tocou nessa curva aqui. Essa primeira curva que ela tocou, ela é a curva x igual a quanto? X igual a 0. E essa outra curva que ela tocou aqui, ó. Aqui pode confundir vocês, deixa eu apagar. Então, essa primeira curva aqui, de cá, é a curva x igual a 0. Tá? Essa aqui é x igual a 0. E essa outra aqui, que ela toca depois, é a curva y igual a x igual a y. Então, o x, ele tá variando. O x está variando como? De 0 a y. Então, a gente inverteu a ordem de integração. A letra C vai ser basicamente calcular a integral, né? O que é pedido. Perdão. Deixa eu colocar aqui. Como eu falei, não teremos edição. Vai ser um negócio bem... Vocês... Como é que calcula essa integral? Eu vou primeiro calcular essa integral daqui de dentro, tá? Então, como aqui seno de y sobre y não depende de x, aqui vai ficar a integral de 0 a π. A integral de seno de y sobre y em relação a x vai ser seno de y sobre y vezes x, onde o x varia de 0 a y. Aqui vai ficar a integral de 0 a π. Substituindo x por y, fica seno de y sobre y vezes y, menos seno de y sobre y vezes 0. Então, isso vai ficar igual a integral de 0 a π. Primeiro vai ficar seno de y, e depois aqui fica 0, né? Nessa parte. Aqui. Então, isso vai dar a integral do seno, que é menos cosseno de y, com y variando de 0 a π. Então, vai dar menos cosseno de π, menos cosseno de 0, vai ficar mais cosseno de 0. Cosseno de π é menos 1, cosseno de 0 é 1, então isso vai dar 2. Caso eu não tenha errado nenhuma conta. Então, essa primeira questão basicamente é essa. Então, a gente percebe nessa questão qual é o poder, vamos dizer assim, de inverter a ordem de integração em alguns casos. Então, eu estava aqui com uma integral que nessa ordem a gente não conseguia resolver através de técnica de integração, e eu passo para uma integral que é facilmente resolvida, né? Assim que eu inverto a ordem, tá? Então, vamos fazer o item 2 agora. Essa segunda questão é uma questão em que eu tenho uma integral e eu quero calcular essa integral via teorema de mudança de variável. Então, vocês podem ficar à vontade em relação ao roteiro, lembrando que como é que a gente calcula, né? Usando mudança de variável, eu tenho integral. Integral sobre d f de xy dA, e sob certas condições em relação à função, ao domínio e tudo mais, isso pode ser calculado como a integral dupla sobre uma região R, que é obtida através da transformação dada na questão, f x de uv, y de uv, modo jacobiano, du, dv, certo? Então, esse é o meio que vocês têm para fazer essa integral. Mas, obviamente, para vocês não ficarem perdidos, nesse exercício eu coloquei um roteiro.
Então, eu vou seguir esse roteiro, mas quem quiser ficar à vontade e fazer um roteiro seu, chegando na resposta final da integral, tá tudo certo. Então, pelo roteiro, a primeira coisa que eu sugeri é o esboço da região D, né? Esboço de D. Então, relembrando aqui, né? Eu tô com um Y que varia de 0 a 4. Eu tenho um Y variando de 0 a 4. E eu tenho um X, tá? Um X aqui que varia entre essas duas retas. Y sobre 2 e Y sobre 2 mais 1. Então, vamos lá começar esboçando essa região. Vamos... Eu tô na rural, então qualquer barulho a mais de cadeira, essas coisas, é porque aqui é mais complicado, né, de controlar. Mas não tem carro de ovo, já ajuda. Bom, então o Y tá variando de 0, Y igual a 0. Y igual a 0 é o eixo X, né? Y igual a 0. E Y igual a 4. Então, se eu penso aqui como sendo 1, 2, 3, 4. Vou fazer assim, Y igual a 4. Então, o Y tá nessa faixa aqui, tá? E o X tá variando, né, da reta Y sobre 2. Se vocês estão mais acostumados, talvez, em visualizar isso aqui como sendo Y. Se eu tô, né, com... Vou botar Y sobre 2 igual a X, então o Y é 2X. Talvez ajude a visualizar, não sei. Posso estar fazendo besteira. Mas vamos lá. Queria uma cor diferente aqui, mas não tá tendo. Vou pegar esse rosa. Pronto. Então, aqui, Y igual a 2X, né? Então, se eu penso no 1, eu volto pro preto. Aqui é 0, 1, 2, 3, 4. No 1 vai ser 2. No 2 vai ser 4. Eu acho que vai ficar ruim o esboço aqui. Eu devia ter feito maiorzinho, mas vamos lá. Então, Y igual a 2x é essa reta assim, ó. Não tá muito reto, mas é isso. Y igual a 2x ou x igual a 2, Y sobre 2. Aí, Y sobre 2 mais 1 é só uma translação aqui dessa reta, né? Ela vai estar passando mais para baixo ou mais para cima, dependendo do sinal aqui que vocês têm. Então, se ficar mais fácil para vocês visualizarem, vocês podem ver isso aqui. Y sobre 2 mais 1 igual a x. Eu não sei como é mais fácil para vocês, tá? Tô fazendo pensando... Então, passando 1, eu vou ter que y é 2x menos 2. Então, é uma reta bem parecidinha com essa, só que a gente vai transladar um pouquinho para baixo, tá? Então, em vez de ela passar aqui no 0, ela vai passar no menos 2, que eu coloquei como sendo aqui, né? No 1, ela vai dar 0. No 2, ela vai ser 2. Deixa eu ver se eu consigo esboçar direitinho, minha gente. Isso é y igual a 2x menos 2. Certo, então a região que a gente estava buscando é essa regiãozinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pintar direitinho. É essa regiãozinha aqui no meio, tá bom? Então, tá esboçada a região D. A gente quer agora fazer um esboço da região R, que é a nova região agora relacionada com as coordenadas UV, tá? Esboço da região
R. Para a gente fazer o esboço da região R, a gente precisa olhar para essa mudança de variável aqui, tá? Então, eu vou pegar essa mudança de variável. Vou pegar essa mudança de variável e vou pegar essas curvas que a gente tem na nossa região. Eu não vou, em vez de eu trabalhar com essa equação aqui que eu fiz, porque eu acho que é mais fácil para vocês visualizarem, eu vou trabalhar com a equação inicial, tá? X igual a y sobre 2 e aqui era x igual a y sobre 2 mais 1, que eu acho que vai ficar melhor. Então, vamos ver como é que cada limite aqui se transforma, tá? Vou pegar primeiro esse verde. O verde é y igual a 4. Então, y igual a 4. Por essa segunda equação, eu tiro aqui que y é o quê? Y é 2v, não é? Então, y igual a 4 vai ser 2v igual a 4. Isso implica que v é igual a 2. Então, vou tentar esboçar aqui. Pensar aqui o v. Então, essa reta aqui, y igual a 4, ela vai se transformar em v igual a 2. Então, se eu penso isso aqui como sendo 1 e aqui como sendo 2, vai ser aqui, ó, v igual a 2, tá? Agora, vamos para outro limite. Vou pegar o y igual a 0, tá? Se eu pego o y igual a 0, eu vou ter 2v igual a 0. Então, eu vou ter que v é igual a 0. Então, a reta y igual a 0 no novo sistema de coordenadas é v igual a 0. Aí, vamos para as mais difíceis. Complicadinha, né? Difícil não, mas chatinha. Essa reta em rosa, que é a reta x igual a y sobre 2. Quem é y sobre 2? E quem é x? Vamos tentar organizar aqui, ó. 2x igual a y, tá? Então, 2x menos y igual a 0. Se eu olho para cá, ó, quem é 2x menos y? 2x menos y é 2u. Então, eu vou ter aqui, ó, 2u é igual a 0. Então, u é igual a 0. Acho que eu vou botar isso aqui para cima, para não ficar ruim de fazer o próximo passo. Então, aquela reta x igual a y sobre 2, através dessa transformação, dessa mudança de variável, ela se torna u igual a 0. U igual a 0 é o eixo v. Então, u igual a 0. E para finalizar, eu tenho agora a roxa, né? Que é x igual a y sobre 2 mais 1. Então, x igual a y sobre 2 mais 1 vai implicar aqui que 2x é igual a y mais 2. Então, 2x menos y é igual a 2. Então, 2u é igual a 2. U é igual a 1. Então, se transforma aqui na reta u igual a 1. Então, aquela região dentro aqui desse paralelogramo vai se transformar, nessa região. Poxa, não tá pegando o que eu quero. Ai, peraí. Pronto, aí apaguei tudo. Tá difícil. Nessa região retangular aqui, bonitinha, tá vendo? Nessa região retangular. Aqui é 1, né? Massa. Então, a gente já sabe aqui, ó, que quando a gente for voltar aqui para a mudança de variável, o nosso v, né? O nosso v, ele tá variando entre 0 e 2. Entre 0 e 2. E o nosso u entre 0 e 1, tá? Então, a gente já tem uma variação
bonitinha, né? Que eu transformei num retângulo. Massa. Aí vamos para a letra C, que é o cálculo do jacobiano. Lembrando que o jacobiano é uma correção ali naquela área, né? Então, o jacobiano, a gente viu que isso aqui é o quê? Derivada de x em relação a u, derivada de x em relação a v, derivada de y em relação a u, derivada de y em relação a v, esse determinante. Eu sei que, deixa eu copiar de novo, eu sei que isso aqui é como está a transformação. Se vocês quiserem, podem de cara ver logo quem é x e y em relação a esses, a u e v. Dá para fazer o jacobiano de outra forma, mas para a gente não ver mais coisa, vamos fazer assim. O y é 2v, certo? Usando essa segunda equação. Por essa primeira, eu tiro que 2u é 2x menos y. Só que y é 2v, então vai ficar 2u igual a 2x menos 2v, que vai dar aqui u é x menos v, que vai dar aqui x é u mais v. Então, daqui fica mais simples. Então, como é que fica esse determinante? Derivada de x em relação a u vai dar 1. Derivada de x em relação a v vai dar 1. Derivada de y em relação a u vai dar 0. E a derivada de y em relação a v vai dar 2. Então, isso vai ficar 2 menos 0, que é 2. O que faz todo sentido, porque querendo ou não, quando você passa o módulo, você está calculando uma área. Aqui é um retângulo. Qual a área desse retângulo? A área aqui é base vezes a altura. A base é 1, a altura é 2. Então, é o que a gente espera, né? Que dê realmente. Sem precisar calcular jacobiano. Pronto. Aí agora a letra D é o cálculo da integral. Então, a integral que a gente está buscando, no fim das contas, é a integral de 0 a 2, de 0 a 1, de f calculado em x de uv, y de uv, módulo do jacobiano, que deu 2, du, dv. Só que quem é, vamos fazer isso aqui num cantinho, quem é a f de x de uv? X de uv é u mais v, e o y de uv é 2v. Então, no lugar de x da f, eu vou colocar isso, no lugar do y também. Então, vai ficar... Dá até para fazer mais rápido, mas eu já comecei assim, deixa assim. Vai ficar 2 vezes, no lugar de x é u mais v, menos o y, que é 2v, sobre 2. Então, isso vai dar, né, 2u mais 2v menos 2v, vai dar 2u sobre 2, que vai dar 1. Então, aqui vai ficar integral de 0 a 2, integral de 0 a 1, de u vezes 2, du, dv. E aí, concluir exercício, porque isso é uma integral simples, né? É uma integral simples. Eu não vou concluir para vocês. Agora, vamos para a terceira e última questão dessa prova, que é uma questão que diz o seguinte, é uma questão de integral tripla, tá? Eu tenho uma região vou botar aqui a terceira, né? Uma região que é delimitada pelo cilindro x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Superiormente, eu tenho um cilindro, né? Então, superiormente pelo plano z igual a 4. Então, aqui em cima eu vou ter um plano z igual a 4, uma coisa assim. E embaixo pelo paraboloide, z igual a 1 menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, tô com um paraboloide assim, né? Enfim, só uma ideia. E aí eu peço o seguinte, usando coordenadas cilíndricas, eu quero que calcule a integral. Calcule
Integral, 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 sobre a região integral tripla, né? X ao quadrado mais y ao quadrado dv. Então, o que é que a gente vai precisar aí primeiramente? Primeiramente, a gente vai ter que lembrar como é as coordenadas, a mudança de variável para coordenadas cilíndricas. Então, quem é o x, quem é o novo x, quem é o novo y e quem é o novo z, tá? Então, primeiramente, lembrem que as coordenadas cilíndricas, elas são uma espécie de coordenadas polares, né? Só que no R3. Então, aqui embaixo, eu tô com as coordenadas polares como antes. Então, o x é R cosseno θ, o y é R seno θ, e o z vai ser a altura mesmo, z. Não tem o que fazer, tá? Uma outra coisa é que, de fato, se você está com uma região em que você quer integrar, que é uma região com formato cilíndrico, então o que você vai pensar de cara é, de fato, usar a coordenada cilíndrica, beleza? Então, o que é que a gente vai precisar fazer? Pelas coordenadas, isso aqui vai ficar o quê? O teorema de coordenadas de mudança de variável. Isso aqui vai ficar integral, vou botar assim, de Z1 a Z2, integral de θ1 a θ2, integral de R1 a R2, da função f calculada, né, em R cosseno θ, R seno θ, Z. O jacobiano aqui, se vocês calcularem direitinho, olhando no livro também, vocês podem olhar, esse é da R, tá? Eu vou colocar aqui eu acho que aqui, nesse caso, é melhor a gente trocar. Vou botar assim. Vou botar o dz primeiro, porque a gente já tem, como o z tá variando aqui, né? E tá entre duas curvas. Então, dz, vou botar assim, dr, dθ. Tá? Então, aqui eu vou botar o θ variando de θ1 a θ2, o R de R1 a R2, que a gente vai descobrir, e o Z de Z1 a Z2. Ok, vamos lá para o passo a passo. Aqui a gente não vai precisar fazer algumas coisas, né? Eu vou primeiro ver quanto é que dá a função f, se eu substituo x por R cosseno θ, o y por R seno θ e o z por z mesmo. A função aqui, né, raiz quadrada, vai ficar R ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, R ao quadrado seno ao quadrado de θ. Só que, se eu coloco em evidência, isso dá R ao quadrado seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. E a gente sabe que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, então vai ficar raiz de R ao quadrado, que é R. Aí fechou. Massa. Então, a gente já sabe essa função que está aqui no meio, né? O que é que a gente precisa saber agora? A gente precisa saber como é que vai ser a integral. A minha região, como eu tinha falado anteriormente para vocês, eu tô com um cilindro, né? Eu tô com um cilindro. Esse cilindro é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Aqui em cima era o plano z igual a 4 e aqui embaixo, vou pensar numa coisa assim, ó. Aqui embaixo é um paraboloide, né? Que é o paraboloide z igual a 1 menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí vamos lá, para a gente fazer um cilindro, de como é que tem que ser esse ângulo aí de rotação? Para a gente fazer o cilindro por completo, o ângulo de rotação tem que ir de 0 a 2π, né? Para a gente completar. Se a gente olha assim de cima, essa figura aqui, né, é um círculo, um círculo de raio 1. Certo? Então, olhando essa região aqui de cima, tá? Imagine que isso é um círculo, não vou nem usar a ferramenta direitinho. Então, imaginando que isso aqui é um círculo. Eu tô tentando pintar, mas não tá rolando não. Enfim.
a gente vê, né, que o ângulo aqui, ele rotaciona 360. Então, o θ, ele vai estar variando de 0, porque ele começa aqui do 0, até o 2π. E de quanto é o raio aqui desse círculo? Qual é o raio desse círculo aqui? O raio desse círculo aqui é 1. Então, o R está variando de 0 a 1. E o Z? O Z, ó, ele começa aqui e termina aqui. Então, o Z, ele está variando de 1 menos x ao quadrado mais y ao quadrado até 4. Observação importante, eu não posso ter coisas aqui que envolvam x e y agora. Tudo tem que envolver o θ e o R e o Z, né? Então, substituindo, vou substituir aqui em cima. Vocês vão chegar que isso dá 1 menos x ao quadrado mais y ao quadrado, a gente calculou aqui dentro, deu r ao quadrado, né? Então, vai ficar 1 menos r ao quadrado. Então, o z aqui, ele varia de 1 menos r ao quadrado a 4. Agora, pronto, agora a gente vai montar a integral. Então, a integral sobre a região E de raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado dv, isso vai ser a integral. O θ foi de 0 a 2π, o raio de 0 a 1, e o z começou em 1 menos r ao quadrado, né? E terminou em 4. A função f a gente viu que deu r. Aqui tem o jacobiano que dá r também. dz, dr, dθ. Então, isso nada mais é do que integral de 0 a 2π, integral de 0 a 1, integral de 1 menos r ao quadrado a 4, r ao quadrado dz, dr, dθ. Essa integral eu vou também deixar como exercício e a gente faz depois. Eu vou botar o gabarito, tá? Aqui dá 12π sobre 5. E aquela outra, vou botar o gabarito também, dá 2. Essa outra aqui que eu deixei de exercício vai dar 2. Então, tentem chegar nessas respostas, tá bom? Então, esse é o vídeo que a gente fez respondendo aquelas questões. Na quarta, a gente tem revisão para a prova. E aí, eu vou resolver outras questões do livro. O que vocês tiverem de dúvida para fazer, a gente faz junto, beleza? Então, até quarta e bons estudos.